Fala galera, beleza? Tudo bem? Chegamos, hein? Chegamos ao último episódio do curso. Eu não vou falar que é o último, porque o último vai ser o da semana que vem, em que eu vou fazer uma juntada disso tudo aqui com vocês. Mas, né? Chegamos ao final. Da parte teórica, da parte de técnica, de tudo que eu expliquei, tá aqui. Vamos terminar hoje, beleza? Então existe uma diferença aqui entre o que eu vou explicar e o que todo mundo ensina de portfólio, tá bom? Beleza? Isso é uma diferença fundamental. Qual que é a diferença fundamental? O seu portfólio aqui, ele não é montado como é montado os portfólios em geral. São o quê? São portfólios baseados... eu não vou ficar estendendo, mas você tem várias fórmulas. Beta, que é basicamente a variação do seu portfólio em razão de um índice, seja a Bolsa Brasileira, seja o que for. E do risco, né? De um portfólio padrão, enfim, tem muitas coisas. Mas para nós, nesse momento, isso não importa. Por que isso não importa? Porque se você é um trader sistemático, o que você quer? Você quer obter um retorno que seja suficiente para você preservar o seu poder de compra. Esse é o seu objetivo número 1. Então, o seu objetivo número 1 é preservar o seu poder de compra. E por que você tem que preservar seu poder de compra? Como eu expliquei na aula passada. Porque tudo tem inflação no mundo e, portanto, você tem que estar atento a isso, né? Fato de que, especialmente se você mora no Brasil, onde a inflação é sempre um problema constante, né? Para falar pouco. Então, você tem que olhar para o seu portfólio pensando primeiro nisso, que é o R do portfólio. Então, qual que é o R do portfólio? A gente calculou isso na aula passada, vou entrar aqui nele. O R do portfólio é o seu risco. E qual é o seu risco? Você vai dizer, você vai escolher. Você vai escolher. Eu quero olhar, eu tenho 5 anos, então você vai olhar, eu sugeri, você vai olhar os 5 últimos anos de inflação. Né? Você vai olhar da inflação que você quiser, IGPM, né? Você quer fazer, daqui 5 anos, você quer ter um certo valor, né, em euro que seja suficiente para anular a inflação em euro da Alemanha. Perfeito. Vai lá, pega a inflação da Alemanha em euro, monta uma conta em euro, vai lá e opera. Pronto. Estou dando assim exemplos e mostrando como que você pode operar em qualquer lugar do mundo, embora eu não tenha ensinado isso ainda, vocês já sabem disso. Né? Você pode diversificar. Né? E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque a sua obrigação, né? Se você quer operar, você quer estar no mercado financeiro, né? É entender que você pode escolher diversas formas de proteger o seu dinheiro, e é disso que a gente vai falar hoje, né? Se você é um sistemático, como é que você faz isso? Você faz isso considerando as suas diversas estratégias e não os papéis. Vou repetir. Você faz isso usando as suas estratégias e não os papéis. Tá joia? Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos pegar aqui, vou pegar o Excel. Deixa eu abrir aqui. Então a gente já tinha explicado que o objetivo de um investimento é obter um retorno real para um determinado fim, bem material, renda para um determinado período, renda para um evento, etc. e tal. Que o retorno real é um retorno acima da inflação ou de uma referência. O objetivo sempre é manter seu poder de compra. Você tem que compatibilizar, né, o retorno com o tempo. Então, se você é um cara que tem 10 anos, você vai querer fazer uma carreira de trader. Você vai querer fazer uma carreira de trader. É evidente que nos primeiros anos você não vai conseguir bater essas metas. Mas você sabe, pelo menos, quanto que deveria ser esse seu retorno mínimo.
né? Que é aquela minha tese, não seja o seu agiota, não se machuque, né? Não se cobre desnecessariamente. Então, o horizonte do projeto seria compatibilizar o retorno com o tempo. Então, você define esse período. Então, 10 anos, 20 anos, né? Métricas de retorno. Eu mostrei que você pode usar inflação, moeda, custo do dinheiro, que é o CDI, curva de juros, etc e tal. O ganho real, né? Você pode até fazer a sua própria cesta de inflação. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa acreditar em mim. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre para fazer isso. Você pode pegar a Vale. Você vai lá e fala assim, não, quanto que a Vale, qual foi a média do crescimento da Vale nos últimos 5 anos? Tira lá e fala, eu quero refletir a Vale. Pronto. Você vai refletir a Vale. Pronto, acabou. Né? Então, são vários exemplos, né, que você pode fazer. Então, quanto tempo você tem, esse é o mais importante de todos, né? E aí aqui eu fiz um exemplo, peguei o IGPM sem filtrar, não olhei se os números estavam certos, fui lá, peguei 5 anos de IGPM, calculei aqui, deu 9%. Então, se eu quiser usar o IGPM como referência, que foi o que eu escolhi, né? Eu preciso ter, a minha taxa de risco é de 9%. Então, esse aqui é o meu objetivo, né? É o meu risco, que é o risco da inflação que eu estou considerando, né? E daí alguém vai falar assim, poxa, mas isso não é muito dinheiro. Vamos chegar lá, né? Então, pô, eu tenho que suplantar isso. Daí eu expliquei como é que você faz para suplantar isso. Você suplanta isso usando renda fixa, porque a renda fixa, especialmente a renda fixa do setor público, que é títulos do governo, eles têm uma certa proteção do seu capital. Você fala, não, o governo não garante nada. Não, o governo brasileiro não vai te dar calote. Tá bom? O governo brasileiro não vai te dar calote. O governo brasileiro, ele dá calote nos estrangeiros, mas ele não vai dar calote no brasileiro, porque você vota. Simples assim. E junto com você, tem banqueiro, tem fundo, tipo assim, tem muita gente, tem muito nego que faz bullying que tá junto com você aí nessa parada, entendeu? Então você vai ser defendido. Não porque eles gostam de você, mas eles vão te defender. Costa quente. Né? Na renda privada, que é você, salvo se é banco, né? Que daí tem a proteção do fundo garantidor lá. Se você empresta, por exemplo, uma carteira para um fundo que tem crédito privado, daí você corre risco, porque o seu principal tende a se perder, né? Então você precisa saber qual é o tipo de renda fixa que você vai entrar, sempre lembrando que bancos, porque existe um sistema que protege a capitalização dos bancos e o governo, via de regra, vai interferir para que seja feita uma injeção de capital para proteger os cotistas, né? Os depósitos, perdão. Isso é regra, né? E aí você tem a renda variável, que aqui para mim, renda variável é só balcão organizado. Então é o fundo imobiliário que você compra na bolsa, é ação, é o fundo de ações que é negociável, que você consegue acompanhar o resultado dele dia a dia e assim por diante. Né? Então, o que diferencia os dois? No caso da renda fixa, do governo e dos bancos, CDB, CDI, você não tem o risco de perder o seu principal. Né? Não é que você não tem. A probabilidade de você perder é baixa. Né? Vamos até corrigir isso aqui. Né? Probabilidade de perda muito baixa do principal. Né? Dos juros, é risco. Juros você pode perder mesmo, não tem jeito. Na renda variável, você já não tem segurança nenhuma, está tudo no risco. Então, por isso, você tem que ter um retorno maior na renda variável. Né? Você tem que ter um retorno maior. Esse retorno maior,
tem que ser, no mínimo, 2 vezes, na minha opinião, o retorno da renda fixa. Né? Então, por isso que com a inflação alta, a renda variável vai ter dificuldades de se proteger, de se manter viável como um mecanismo de proteção de rendimento, porque a inflação destrói poupança, destrói poder de compra, e destruindo o poder de compra, destrói a receita das empresas. Destruindo a receita das empresas, isso reflete no valuation das empresas. Refletindo no valuation das empresas, vai parar no preço em algum momento. Né? Tende-se até a antecipar-se a isso. Né? O mercado tende a antecipar-se a isso. E isso é um problema para todos nós. Beleza? E aí eu citei aqui o negócio imobiliário, etc e tal, explicando que você também tem isso, né? Um veículo de investimento. Você pode montar uma empresa, você pode montar, construir casas para vender, ou construir casas só para ter seu patrimônio e alugar, enfim. Daí são veículos que não são do mercado organizado, mas que você pode usar. Beleza? Então pronto. Então agora, eu vou abrir aqui uma nova janelinha aqui, né? Vou botar aqui de novo, taxa de risco. Vou puxar ela para cá. Eu vou, na verdade, para ganhar tempo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar, deletar isso aqui e vou criar uma cópia. Pronto. Então, vou tirar isso aqui daqui. Então, estamos aqui. Então, taxa de risco, né? 9%. Então, que muita gente me pergunta, pô, Emerson, quanto que eu coloco de renda fixa? Quanto que eu coloco de renda variável? Né? Olha, o que eu acho? Primeiro que isso aqui não tem uma fórmula. Tá bom? Isso aqui não tem uma fórmula. Mas o que você, brasileiro, precisa saber? Se a renda fixa está acima da sua taxa de risco, então, tipo assim, se você consegue rapidamente travar uma remuneração de 9% ao ano, por exemplo, em boa parte do seu capital, você tem que pegar e alocar mais capital, né? Mais capital na renda fixa, tá joia? Via de regra, as pessoas falam, né? Em 50% de renda fixa, né? Aí tem as distribuições, etc e tal. De novo, se a aplicação de menor risco, que é a do governo, sobe de preço, você deveria alocar mais dinheiro na renda fixa de menor risco. Porque ela está pagando muito mais do que as outras. E o governo no Brasil precisa de tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele é um cliente que não deve ser ignorado. E aí alguém vai dizer assim, mas e aqueles momentos em que os juros começam a cair e aí você está na renda fixa, você perde a oportunidade de entrar na renda variável? Basta você acompanhar a inflação, você vai saber. Quando a inflação começar a convergir, quando o mercado começar a falar, você vai lá e você reduz, a sua participação na renda fixa e vai para a renda variável. Mas, em geral, fala-se de 50%. Né? Se você acha que é 20%, se você acha que é 30%, você que decide, tá bom? Você que decide. Agora, o que a gente já sabe? Que como aqui é um R, né? Então, ó. Risco. Como o risco é limitado, aqui, né? Fazer um negócio aqui. Como o risco aqui é limitado, o que a gente falou na aula passada? Que o retorno aqui pode ser um R. Certo? Então aqui você ganha 9%. Certo? Aqui o risco não tem limite.
como eu já expliquei para vocês lá, o risco absoluto. Tudo isso está nas aulas anteriores. Então aqui, no mínimo, você vai procurar um 2R. Então quer dizer que essa sua carteira aqui, ó, precisa ter 18% de retorno, se você considera o IPCA ou IGPM, do jeito que eu fiz a conta, como seu benchmark. Tá certo? Por quê? Porque em uma, o risco não vai desaparecer, o risco não vai te colocar a perder capital. Na outra, o risco vai te fazer perder capital. Então, um exemplo também, por exemplo, aluguel, né? Você me fala, pô, o aluguel não dá tanto retorno. Sim, o aluguel não dá tanto retorno, isso é verdade. E claro, tem problemas adicionais junto com o aluguel. Eu não sou um cara que é fã de aluguel, mas só estou dando um exemplo porque eu tenho amigos que ganham um bom dinheiro com aluguel e estão muito felizes ganhando dinheiro com aluguel. O ativo que foi construído, em geral, tende-se a valorizar, né, especialmente em períodos de esticada de preço, como é que aconteceu agora. Então o cara ganhou 2 vezes, né? Ele teve uma renda fixa no imóvel dele e o imóvel subiu de valor, né? Então hoje ele poderia vender o imóvel, ter lucrado quase que uma opção, né? O aluguel lá todo mês daquele bem dele que ele estava aguardando o momento para vender. Quando chegou num preço que ele achava que valia a pena, vendeu, lucrou e ainda teve seus custos diminuídos, porque o aluguel ajudou ele a diminuir os custos o custo de oportunidade de ter o dinheiro lá parado, aguardando a valorização do ativo, certo? Então esse é um exemplo. Claro que no imobiliário o preço pode cair, né? No imobiliário o preço pode cair e aí você perde seu principal e aí isso não é legal, né? Então na renda variável você tem esse problema também. Então por isso que você vai olhar e falar assim, eu tenho que ter 18% de retorno, né? R por R aqui, né? Retorno de 18%, né? E aí agora vem a pergunta. Como é que você faz para atingir um retorno de 18%? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Então, evidentemente que se aqui você vai ter 70% do seu portfólio alocado, né? Vamos pensar que você tenha 100 mil reais, tá? Deixa eu pôr aqui. Né? 30% em renda fixa, isso quer dizer que você espera um retorno médio de 15% do seu portfólio, tá certo? 15% do seu portfólio. Então, se você for 50-50, você vai ter um retorno médio de 13,53% do seu portfólio. Então, estando 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Chique. Então, você vai definir isso. Você vai, na sua jornada, descobrir isso. E eu sugiro que você, conforme você vai criando, né, olhando, entendendo o que está acontecendo no mercado, você vai ajustando esses números, né? A maioria de vocês acompanha muita notícia, acompanha um monte de coisa, né?
vocês têm que ter condição de, né, de saber, né, se a renda fixa né, vai bater esse retorno, né? E lembrando que isso aqui é um retorno esperado, 18% da renda variável, 18% é esperado. Não quer dizer que você vai acertar, né? Quer dizer que você, de partida, você fez... Veja como é que começa, então. Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Você começa calculando o seu risco. Chegou no risco, pronto. Aí você vai pegar o seu capital, certo? Então, nesse caso aqui, a pessoa tem 100 mil reais. Deixa eu até pegar isso aqui, esse formato aqui, por aqui, legalzinho, põe aqui, pronto. Certo? Então, a pessoa que, neste caso, tem a pessoa que tem 100 mil, né? Veículo, certo? Percentual. Certo? Então, o que a gente pode dizer aqui então, né? Que esse retorno médio da carteira dele vai ser de um R,5. Então, com um R,5, tá vendo aqui, ó? Com um R,5, ele, né? Então, ele vai conseguir um retorno de 13,53, que é um R,5, né, do risco. Uma vez e meio o risco dele, alocando 50% na renda variável, 50% na renda fixa. Então, o que acontece a partir daí? Como é que a gente chega nesses 18% aqui de retorno? Como é que você vai definir isso? Né? Primeira coisa é você saber, certo? E aqui começa a ficar a parte que ninguém gosta. Por isso que risco e coisas desse tipo, a audiência é baixa, porque ninguém gosta de falar dessa parte, é chato mesmo. Mas é assim, se você, certo? Se você, né, calcula o risco da sua carteira, risco da carteira, renda variável, né? Aí você vai colocar assim, alto risco, não, altíssimo risco. Então, 7%, 10% de perda da carteira, né? Alto risco, 7%, né? Risco médio, 5%, certo? Ok? 5%. Baixo risco, 3%. Perdão, gente, 3%. Baixíssimo risco, tá? 1%. Vou pôr 2%, só pra gente ver, né? E risco, vou pôr lá, deixa assim. Então, quer dizer o seguinte, altíssimo risco, deixa eu puxar isso para cá. Então é assim, qualquer trade acima ou igual, maior ou igual a 10% é de altíssimo risco. Qualquer trade acima ou igual a 7% é de alto risco. Qualquer trade com risco médio, qualquer trade com risco acima de 5% é maior ou igual a 5%.
Baixo risco, maior ou igual a 3%. E aí aqui, menor ou igual. Certo? Então, todo risco, deixa eu pôr 2, acima de 2 aqui, aí vai ficar certo. Então, entendendo o que eu fiz? Então, eu fiz assim, ó, baixíssimo risco. Na sua carteira, o que é um trade? Eu vou falar, eu estou usando a palavra trade, mas na verdade, assim, o risco da sua carteira, no total, se você fizer 20 posições, se você fizer 80 posições, etc, 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 não importa, importa na carteira, tá bom? Importa na carteira. Se a carteira no todo tiver um risco de menor ou igual a 2%, ela é uma carteira de baixíssimo risco. Por que ela é de baixíssimo risco? Né? Porque você tem, né, a possibilidade de né, gerenciá-lo adequadamente. Então você olha e fala assim, e isso aqui você decide. Você que vai definir. Você que vai dizer. E como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso pegando os dados lá. Primeiro você vai fazer no cheiro, assim, que nem nós estamos fazendo aqui. Mas depois, com o tempo, você vai, presta atenção nisso aqui. Que isso aqui é ouro. Ó, vou falar devagarzinho para você entender. Você vai pegar isso aqui, você vai desenhar do zero, que nem eu estou fazendo aqui. 10, 7, 5, 2 e menos de 2. Tá bom? 10, 7, 5, 2 e menos de 2. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o total de trades que você está fazendo, somados, representarem 10% de risco da sua carteira, você acha que isso é alto risco. Se, altíssimo risco. Se for maior ou igual a 7, mas menor do que 10, certo? Né? É alto risco. Médio risco, entre 5 e 7. Baixo risco, entre 2 e 5. E baixíssimo risco, menor do que 2. Menor ou igual a 2. Então, daí o que acontece? Você definiu isso agora. Daí você foi e operou 20, fez 20 trades. Você fez 20 trades. Usando que método? Que método? Do NET. Que eu já expliquei. Então você vai perceber quais são os trades seus que tem qual o nível de risco e, claro, o nível de retorno desses trades. Tá ok? Beleza? Beleza. E aí o que vai acontecer? Você vai ajustar isso aqui. Porque você vai começar a perceber quais são os trades que você acerta. Por quê? Porque um trade, né, um grupo de trades que custe 10% do seu portfólio custa 10 mil. Né? Só que 10 mil reais representa 74% do retorno esperado da sua carteira se você tiver 18% de retorno, ou seja, você vai bater o dobro da inflação. Você vai ter um ganho do dobro da inflação brasileira, você é top. E você vai ter ainda 9% de retorno na renda fixa. Olha só como que está tudo muito bom para você. E com uma alocação de risco de 10% da sua carteira, aqui eu estou usando a carteira inteira, tá bom? Da sua carteira inteira. Né, pode-se dizer o seguinte, que você pode pegar e ajustar ao valor que está em risco na renda variável,
né? Então você poderia pegar e podia falar assim, então vamos ajustar aqui, que eu acho que fica até mais correto. Acho não, fica mais correto. Então, isso representa 37%, agora tá certo, gente, peço desculpas. Isso representa 37% do que você está colocando, tá certo? Como o seu retorno, deixa eu ajustar aqui, o seu retorno total da carteira. Aí é sobre o retorno total da carteira. Vou explicar por que é sobre o retorno total da carteira. Só para pegar aqui, ó. Pera aí. Isso, é isso mesmo. Por que é sobre o retorno total da carteira? Porque é este retorno que vai te manter solvente. Então você não pode ter uma estratégia de renda fixa, de renda variável, que destrói o retorno da sua renda fixa. Então você tem que saber, você tem que olhar e falar, não, ó, nesse barco aqui, metade da galera que está do lado direito vai me dar R$ 4.500 de retorno por ano. A galera do lado direito aqui, né, a galera do outro lado, perdão, que quer correr mais risco, falou para mim que dá 9 conto. Agora, eles falaram que dão 9 conto. Se ao invés de dar 9 conto, eles ainda perderem, né, eles causaram um impacto gigantesco na carteira, que tire o benefício líquido e certo ali da galera que está trabalhando quietinho, não serve. Certo? Então isso é importantíssimo você entender, tá bom? Você entender isso. Claro que se a sua alocação for 100% renda variável, beleza, você vai usar o total da carteira e pronto, acabou. Mas aqui pegando, então aqui seria assim. Aqui seria... Vamos já botar aqui para a gente poder fazer isso automatizado. Pera aí. Então pronto. Aqui também já automatizado. Então pronto. Então agora tá certinho. Então, o que você consegue ver? Que mesmo um grupo de trades que tem um risco de 2% representa, na verdade, 7% do retorno que você espera ter no ano inteiro. Tá certo? 7% do retorno que você espera ter no ano inteiro. Isso aqui não é para te deixar nervoso, é só para você entender como, se você perde, como isso te machuca, né? Em termos de retorno. Daí o que vai acontecer? Você faz essa... E isso é para você também saber que realmente um stop de 10% médio nas suas entradas te quebra. Te quebra. Isso é para você entender por que você não vai pegar um stop de 5%, de 10%. Para você ver que num portfólio que você tem renda fixa e renda variável, a gestão de risco fica evidente como a renda variável pode te machucar fortemente no seu resultado. Tá joia? Então você vai olhar, você vai fazer trade, você vai descobrir, você vai perceber quais são os trades, quais são os níveis. Esses níveis aqui, altíssimo, alto risco, risco médio, baixo risco e assim por diante. Então neste caso aqui, você olha e fala assim, poxa, você vê um trade, né, que ocupe, vou pôr aqui, 2,5%, né, só para fazer um 2,5%, ele pode me custar 9% do retorno. Não é pouco. Não é pouco. 9% do retorno total da carteira. Certo? Então, quantos trades desse, se eu for considerar só a renda variável, quantos trades desse eu posso fazer? Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Perdão.
Então, o que eu estou fazendo? Vou pegar aqui o retorno da renda variável, tá? Vou dividir aqui, ó. Então, eu posso fazer 7 trades que eu estou falando, quer dizer 7 grupos de trade, entenderam? Pensa assim, você tem 5 trades acontecendo ao mesmo tempo, com stop de 2,5, tá? 5 trades acontecendo com stop de 2,5. Então, na média, esses stops estão custando 1.250 para você, beleza? Então, quanto que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode fazer mais só 7 operações dessas, tipo com 5 ativos. Estou dando um exemplo. Pode ser um ativo só, não importa a quantidade de ativos, o que importa é que é o valor do impacto financeiro na sua carteira, entenderam? Então aqui eu posso fazer 7 trades, né? Quantos trades eu posso fazer, perdão, com riscos maiores, tá vendo? Não posso fazer quase nada. Não posso fazer nada. Tá vendo? Eu não consigo ter trades com faixa de risco maior. Porque o dinheiro da renda variável, o retorno da renda variável, não paga esse risco. Eu não consigo. Entenderam? Mas como é que eu consegui chegar nisso? Tá vendo? Por que não dá para falar disso lá no net e tal? Por quê? Porque a gente não tinha chegado na definição da taxa de risco da carteira. Agora que a gente chegou na taxa de definição de risco da carteira, você percebe que você vai ter que fazer uma modulação diferente. Né? Você vai ter que fazer uma modulação diferente. Você vai ter que olhar e falar assim, bom, eu preciso então entender que trades com 7% não podem ser feitos. Grupo de trades com stops, entendeu? Pensa assim, ó. Você tem 50 mil para operar. Você vai fazer 5 trades de 10 mil. Cada trade tem um stop de 5%. Ou seja, cada trade tem um stop de 500 conto, certo? Esses 5%, certo? Esses 5% te permitem fazer até 3 trades, considerando o retorno que você espera para a renda variável. E, evidentemente, você sabe disso, que quando você errar, você vai perder dinheiro. Então, você vai estar, na verdade, diminuindo esse seu saldo, certo? Então, o que vai acontecer? Na verdade, até menos. Né? Mas eu não vou querer sofisticar muito, senão vamos fazer um curso só de gestão de portfólio. Não dá. Iria para 8.500 na próxima. Depois, na próxima, já iria para... Entendeu? Então, na verdade, você não tem nem 3 trades desse tipo. Na verdade, aqui seria por 5, 2.500. 2.500 por vez, você teria no máximo 3 trades, 3 grupos de trades para fazer com esse nível de retorno. Entenderam? Entenderam o que eu fiz aqui? A construção de como que o risco... Por que o altíssimo risco não conta? Aí é evidente que o que você pode fazer, que daí é onde entra a segunda parte. Né? Você vai olhar e falar assim, não. Aí agora entra a parte sistemática. Eu vou ter as seguintes estratégias. Eu vou ter uma estratégia de opção. Tudo ou nada. Tá certo? Certo. Quanto eu vou alocar nessa estratégia de opção? 2% da minha carteira. De renda variável. Então, eu posso alocar R$1.000 em opção tudo ou nada. E evidentemente, porque eu sou uma pessoa que entende risco, eu vou usar isso aonde? Aonde o risco é alto. Se é opção tudo ou nada, certo? O
que é a opção tudo ou nada? Aqueles trade que você fala assim, esse é um trade de oportunidade, eu vou não sei o que, do balanço. É o all-in, certo? 2%. Então você vai pegar aqueles trades de altíssimo risco e você vai usar a opção. Por quê? Porque não faz parte do risco total da carteira. Faz parte dessa estratégia tudo ou nada que você criou. E evidentemente, acabou esse dinheiro, acabou. É como um orçamento. Tá, no ano que vem, você atualiza quanto você tem. Aí você vai ter outro lá, que é, vamos supor, trade curto, 9 pela 21. Então, o que são esses trades? São trades que você vai fazer toda vez que cruzar a média de 9 com a de 21. E você olhou, você gosta muito desse trade, você vai olhar e falar assim, 30% da minha carteira são desses trades. Certo? Então, daí você vai pegar, você vai olhar e vai falar assim, trade curto, 9,21, tem que ter stop curto. Por que tem que ter stop curto? Porque o movimento é curto. Né? Então, você vai pegar e falar assim, bom, então aqui eu vou alocar 15 mil. 15 mil para fazer trade curto. 9 com 21. Né? Trade longo. Trade médio. Vamos fazer trade longo. Trade longo. Né? 20 com 50. Então, 30%. Só pra gente ir dando exemplo, tá, gente? 30%. Vai pegar aqui, ó. 15 mil também. Né? Aí você vai pegar e vai falar assim, eu vou fazer também uma carteira de position. Position Brasil longo prazo. 20%. E você vai fazer uma outra carteira que é, por exemplo, trade, day trade, índice. Vai por 5% da sua carteira. Estou dando um exemplo. Cada um coloca o que quer, tá? 5% da sua carteira. Day trade dólar. Estou dando de novo tudo como exemplo do que você pode fazer, tá bom? Não é que necessariamente você vai fazer isso. Você vai criar as diversas estratégias que você vai operar, né? Dentro da sua carteira. E aí, faltam 8%, você vai fazer assim, reserva de posições. Vou até cancelar esse day trade dólar, vou deixar day trade aqui, ó, day trade, 5%, reserva de para oportunidades. Então, eu vou deixar uma reserva de oportunidades aqui. Então, reserva de oportunidades, né, que seria então de 13%. Então, pronto. Então, o que você tem aqui? Você vai ter uma estratégia de opção tudo ou nada para trades de alto risco. Então, você olha lá, você viu lá que um trade sozinho ocuparia 5, 7% do risco da sua carteira, você não pode. Né? 5, 7% de risco, e que isso na sua carteira
né? Não seria possível? Não seria possível? Não daria certo? Né? O que você faria? Você usaria, de repente, a opção para isso. Porque ele vai te permitir limitar o seu risco. E se der certo, se der 100%, tá certo? Você dobrou a sua alocação de opção num único trade. Então, de 1.000 passou para 2.000. Tá joia? Aí, trades curtos. Então, você vai ter trades curtos que vão ficar com 15 mil reais. Então, esses trades curtos da 9 por 21, você já sabe que são trades que, por serem curtos, média de 9 com a de 21, por exemplo, eles não vão ter stop longos. Eles vão ficar aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, você aloca esses trades para esse tipo de retorno. E trade longo, daí já é diferente. Né? Você vai ter 15 mil. Pô, eu quero entrar, um exemplo, quero entrar em Vale, porque o minério está subindo, e eu vou ficar nesse trade mesmo que eu tenha que correr um risco um pouco maior. Por quê? Porque é um trade de longo prazo, é um trade diferente. Então, por causa disso, mas não é trade de longo prazo porque você quer, é porque a métrica é longa, é a média de 20, que é, a média do mês, pela do semestre, pela do trimestre. Então, você vai ficar no mínimo entre 3 e 6 meses nesse trade. Esse aqui é um trade curto, de 1 mês. No máximo 2 meses. Dependendo de como for o cruzamento, pode ser até menor. Né? De repente você faz a entrada com a média de 9 cruzando a 21, mas você sai na virada de 9. Tudo isso já está no curso, já expliquei, não vou ficar aqui rebatendo. Mas qual que é a característica? São trades de curta duração por causa do tipo da entrada. O tipo da entrada é o quê? Média de curto prazo, que é a 9, certo? Né? Trades de longa duração por causa do tipo da entrada, média de longo prazo. Por quê? Porque se você está fazendo a sua alocação para o ano, isso aqui você está planejando a sua alocação para o ano. O que é longo prazo no ano? É algo que dure mais do que 1/3 do ano. Certo? E o que seria um Position Brasil longo prazo? Seriam, por exemplo, trades, né? Trades com duração maior do que 6 meses. Exemplo, compra na média de 200, por exemplo. Você olha um papel, você olhou um papel, você gosta do papel, você olhou lá e falou, meu, esse papel foi para a média de 200 aqui no diário, tá numa oportunidade, eu vou comprar e vou encarteirar. Então, beleza. Você vai ter aqui esse trade, né? Que você olha e fala assim, potencialmente eu posso ficar com esse papel até o ano que vem. Pronto. Mas ele tem um limite de alocação de capital, tá vendo? É 20% aqui nesse caso. E day trade, trades, né? De duração diária. No InFoot, no WDO Foot ou em papéis. E esse reserva oportunidades, né? Reserva para potenciais alocações adicionais. Também aqui você pode mudar, você pode falar assim, não, quero 20, 20, 25, certo? E aqui eu vou querer 33% para reserva. Perfeito. Então, o que você fez? O que você está fazendo aqui? Então, você começou com o tamanho do seu risco. Então,
Então você olha, você já fala assim, não posso ter muito risco. Mas depende do trade, você vai ter que ter risco. Então trades muito loucos, você vai usar a opção. Por quê? Porque ela te dá o benefício, já por isso que eu expliquei a opção, ela te dá o benefício de te dar um risco controlado. Tem outra forma também de usar a opção, que eu já expliquei, mas eu vou falar também, mas só para vocês entenderem que isso aqui é aquele trade de opção que é aquele trade assim, tipo você comprar Cogna agora e você acha que Cogna vai a 9, tá bom? Que ela vai, você está comprando Cogna hoje, né? E você acha que ela, por qualquer razão, ela vai até 9. Beleza? Tamo alinhado? Então, você vai lá, compra a opção de Cogna, porque você acha que ela vai virar 9, e aí você tem R$1.000 de alocação. 2%. Evidentemente, por causa que você tem R$100.000, se você for, né, daí você vai dividir, vou fazer, a minha estratégia de opção, vou fazer 5 trades por ano. Você começa a criar método. Então, quanto você pode gastar por trade? 200. Ou é pouco? Tá bom, então faz tudo e perde. Entendeu? Faz tudo e perde. Trade curto. Então, que é o quê? Pô, cruzou 9 com a 21. Quantos trades desse você vai ter ao mesmo tempo? Vou ter no máximo 5. Vou ter no máximo 3. Isso você vai decidir. Isso não sou eu. Por quê? Porque também pode acontecer no mercado não ter sinal. Né? E aí agora entra a questão do position sizing, né? Então imagina o seguinte, você vai acompanhar lá, né, a sua estratégia de trade curto, por exemplo. E você vai vendo que ela tem um nível de acerto de 90%. Deixa eu achar meu mouse aqui, peraí, gente. Achei meu mouse, tinha sumido aqui. Um acerto de 90%. Esse trade curto 9 pela 21. Você tá olhando e fala, pô, eu acerto muito, meu. Acerto muito. Trade curto. 9 por 21. Tô acertando muito. Né? Na verdade, se chegou a 90%, você já errou. Porque o que você faz? Se ela começa, por exemplo, mês 1 ela começa com 50% de acerto. 2, ela vai para 60% de acerto. 3, ela vai para 70% de acerto. O que você vai fazendo quando você tem um histórico, você está vendo que essa estratégia aqui está acertando mais e te dando mais retorno? Sabe o que você faz? Aumenta a sua posição. Então, 20% a mais aqui, 20% a mais de posição. Por quê? Porque essa estratégia, a de 9 com 21, está te dando um retorno maior do que as outras. Essa estratégia tá dando, entendeu? Ou compra na média de 50. Eu falei 9 por 21, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque se você está praticando o que eu ensinei no curso, você já sabe quais são os trades que você faz bem. Muita gente me escreve falando, pô, tô comprando na média de 50. Então esse é um exemplo. Você olha lá e fala assim, pô, todos os meus trades com média de 50 eu acertei. Onde que eu tô errando? Em não aumentar a mão nesse tipo de trade. Pô, day trade eu tô me ferrando. Reduz a alocação, daí você faz o inverso. Certo? Aqui lembrando, não é o position, porque position size tem duas dinâmicas, que é o que eu expliquei lá, de saída, R1, R2, o tamanho da posição. O tamanho da posição de cada estratégia, que era o que estava faltando eu explicar, mas não tinha como explicar sem falar disso aqui, tudo que eu tô falando. Você vai pegar
e você vai aumentar a sua posição que está dando certo. Mas não é para você fazer isso no segundo trade. Não, você operou ela um mês, você fez 20 trades, você operou 10 trades, você operou 5 trades. Olhou, pô, qual que é o meu nível de acerto no primeiro mês? 50% de acerto, beleza. Aí, pô, segundo mês, o mercado está respondendo bem para a estratégia da 9 para 21, subiu, você acertou 60%. Mano, aumenta a mão, aumenta a mão. Aumenta a mão. E a estratégia que está dando errado, por exemplo, Position Brasil LP? Não, Position Brasil LP não vai ser porque é longo prazo, mas seria, por exemplo, o trade da 20 com 50 ou o day trade. Você pega e você reduz. E você vai ajustando a alocação das estratégias conforme elas te respondem. E como é que você vai saber qual que responde e qual não responde? Usando o NET. Eu vou falar de novo, porque isso é ouro, tá bom? Vou falar de novo. Vou falar de novo, para vocês entenderem como que isso é importante. Usando o NET. O NET vai te dizer: trade curto 9 por 21, eu tenho 1R, 2R de retorno. No máximo. Você aumenta a posição e sai quase 100% no 2R. 80% no 2R. Sacou? Mas vejam, a estratégia é lucrativa. 9 por 21 está dando 50% de retorno. 50% de acerto. E claro, como você tem R's relativamente controlados, por quê? Porque você tem os seus riscos aqui qualificados. Então você vai olhar e falar, pô, pra mim trade de baixo risco é 2,5 pontos de stop. Acabou, mano. 2,5 de stop, 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 acabou. Aí você vai dizer, mas Emerson, vai ter vezes que o stop vai ser 3. Aqui a métrica é financeira. Então você reduz seu position size para poder bater o risco que o seu portfólio aceita. Então você não vai mentir no stop. Você não vai mentir no stop. Se o stop teria que ser de 3%, sua posição vai ter que reduzir. Se você quiser ficar dentro do enquadramento que você colocou. Ou esse trade vai puxar para cima o risco da sua carteira. Entenderam? Porque se você somar lá e você tiver um trade de 3%, outro trade de 2,5%, outro trade de 3%, e um trade de 2%, o que está acontecendo? Né? Vamos lá. Ó, 2, 2,5, 3 e 3. Qual que é a sua média? 2,63. É maior do que 2,5. É que aqui, né, ficou maior que 2,5. Que pode ir até 5, né? Vamos fazer diferente. 3, vamos fazer assim, ó. 3, 5, 4, 5 e 5. Né? Então, quanto que ficou aqui? Ficou 4,25 de média. Ainda assim não deu, porque eu fiz um número muito grande. Mas vamos pensar que o risco médio fosse 3,5, só para a gente poder entender, tá? Só para a gente ter uma dinâmica aqui saudável, para vocês entenderem. Então, esses trades, deixa eu até deixar aqui 4, para daí ficar legal. Ó, esses trades aqui, ó, levaram o seu risco para região de risco médio. Né? Já começam a romper o risco médio. Né? Já começa a romper o risco médio. Se você olhar e falar, não, mas tem um trade aqui que eu quero pôr, o stop é de 10. Né? Você já está entrando na região do alto risco. Né? Então, esse é o objetivo, né, da sua estratégia. Você entender nos seus trades, como é que você define, então, o risco da sua carteira. Então, vou explicar de novo, porque eu sei que o assunto é um pouquinho pesado, mas é para terminar a nossa aula. Então, você vai definir o que é altíssimo risco. Baseado no quê?
Baseado no retorno esperado da sua carteira, aqui colocando que você vai ganhar 2 R's da sua taxa de risco. Aí você define aqui o padrão. Sempre lembrando do impacto que isso aqui dá sobre o seu retorno esperado para a carteira inteira. Certo? Então, beleza. Fez isso? Fiz. Aí você vai definir uma estratégia e uma alocação máxima de recurso em cada estratégia. Então, por exemplo, se você tiver 20% de trade curto e ele é aqui, deixa eu puxar isso aqui para cá, e ele é aqui R$10.000 da sua carteira, um stop médio de 4% nele custa R$400 da sua estratégia inteira. Show de bola. Show de bola. Beleza. Certo? Aí você vai olhar aqui, né? Você vai olhar aqui na opção. A opção vai ser insignificante. A opção vai ser tipo assim. Colocando que você gaste 5% da alocação na opção. R$50. A de longo prazo, vamos melhorar. Vamos por aqui, ó. 2,5 na de curto prazo, na de longo prazo você coloca 4,5 porque ela é né, média de 20 e 50, tende a ser um movimento maior. Essa que é a Position Brasil, você fala assim, não, 10% de stop porque ela é importante, eu não vou sair, quero comprar, vou dar um exemplo, quero comprar o Edge 3 porque está num desconto fantástico e pronto, acabou, acho que vale a pena e eu vou assumir o risco aqui de tomar 10% de stop, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Se aceitou, aceitou. Faz parte do jogo. No day trade, mesma coisa. Então, ao fim e ao cabo, qual que é o seu risco médio aqui nessa estratégia? 1.875, que dividido pela sua alocação em renda variável, o seu stop médio é 3,75. 3,75, que, considerando essa nossa estratégia aqui, ó, tá bem dentro do que a gente considerou inicialmente como risco médio. Pronto. Perfeito. Perfeito. Certo? Isso considerando 100 mil. Né? Claro que quanto mais dinheiro você tem, você vai melhorando isso, né? Essas alocações vão ficar maiores. Né? E aí, com o tempo, você vai. Então, primeiro mês, opera essas estratégias todas aí. E aí, aqui, de novo, coloquei trade curto, você coloca o que você quiser. Compra na média de 50, compra na média de 200, compra não sei o que, rompimento, fundamento, usa. Eu não uso, mas eu estou te explicando o que você pode fazer. Então, você sistemático, você não opera setor. Você opera estratégia. E cada estratégia vai ter uma alocação de capital. E aí, depois que você passa lá um mês vendo os seus trades funcionando, arrebentando, você indo muito bem, ou vendo onde seus trades não estão funcionando, você coloca o Position Sizing para te ajudar. Em que sentido? No sentido de que a estratégia que acerta mais recebe mais dinheiro. A estratégia que acerta menos recebe menos dinheiro toda vez que erra. Pronto. O que isso vai fazer? Isso vai fazer que aquela estratégia que acerte mais, daqui a pouco ela está ocupando, tipo assim, e isso é muito bom, porque se você tiver numa tendência, bolsa subindo, o que vai acontecer? Estratégias que dão certo em tendência vão explodir, você vai ganhar muito dinheiro. E quando o mercado lateralizar, vai começar a dar sinal errado, você vai reduzir sua posição. Vai saindo. E vai diminuindo. Até que aquela opção, aquela estratégia já não tem mais nada. E aí você conseguiu manter os níveis de risco do seu portfólio. E você estará muito bem. Beleza? É isso. Isso aqui, usando o NET, volto a falar, é o ouro. É o creme de la creme.
é o que pode transformar você num hiper super trader consistente. Beleza? Então é isso. Encerrado, galera. Encerramos essa etapa importante do curso. Na semana que vem, última aula em que eu vou juntar tudo isso desde lá do comecinho para isso aqui fazer sentido, mas vai ser uma aula só, raw, rapidão, hiper super rápido, super fast, do fast, para fechar, tá bom? Então é isso. Aqui, ó, do dia que a gente começou até hoje, fechamos com uma excelente, na minha opinião, forma de você organizar o seu portfólio sem se preocupar com o nome de empresa, setor, etc, mas baseado numa estratégia. Saem os papéis, saem os especialistas e vira você. Você criou estratégias. E claro, trade curto aqui, 9 por 21, você pode dar eficiência aqui nesse trade aqui. Em vez de ser 250 que nem está aqui, você pode usar a estratégia da opção. Então você está operando o Itaú, cruzou 9 com 21, em vez de você usar o seu risco de 250 aqui, você usa esse 250 para comprar a opção do Itaú, por exemplo, que é o que eu já expliquei nas aulas passadas de Position Sizing. Beleza? É isso, galera. É isso. As ferramentas estão aí na mão de vocês. Espero que vocês façam bom uso delas e sejam muito, muito bem sucedidos na jornada de vocês no trade, tá bom? Muito obrigado, valeu, Deus abençoe vocês e suas famílias. Volto na semana que vem, você que está gravando aqui, assistindo, o vídeo já está disponível provavelmente quando você assistir isso, e espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá bom? Beleza? Um abraço para todos vocês e claro, meu, arrebenta no like aí, né, meu? Arrebenta no like, no comentário, aula semifinal do curso, tá bom? Um abraço para todos vocês, fui, tchau, tchau.